Olá, queridos. Olha aí. Então, vamos continuando Mateus 14, certo? Nós paramos no 10, certinho? E quando Judas realmente ele percebe, né, a morte, que Jesus ia morrer, ia ser morto e que os planos dele iam ser mortos também, ok? E veja que o Judas não fica na unção, né? Então vamos ler um pouquinho e vou explicar melhor, né? Vamos explicar melhor. Vamos tentar, né? O Espírito Santo vai nos ajudar, amém? Eles criticaram, então. A mulher era criticada por ter quebrado derramado aquele bálsamo caríssimo sobre a cabeça de Jesus. E Jesus, olha que ele pega quando ele manda o pessoal deixar ela em paz, tá? Porque ele estava aborrecendo ela. Ele fala assim, ó, deixem-na em paz. Por que vocês a aborrecem? Ela está fazendo uma coisa muito boa. Vocês terão sempre os pobres com vocês e poderão fazer-lhes o bem quando quiserem, né? É esse populismo, né? Que muitas vezes a gente procura fazer para não ungir Jesus, para não receber a unção de Cristo, para fazer o que a gente bem entende na nossa vida espiritual com o Senhor, apenas transformar a nossa salvação em coisas, em conquistas. A nossa salvação tem que ser traduzida em conquista, tem que ser traduzida em prosperidade financeira, bom casamento, riquezas e riquezas aqui nesse lugar. Então acaba virando um populismo, um autopopulismo e um populismo também com os pobres. Era o que Judas, e não foi somente Judas, os outros também fizeram isso, né? Eles começaram a razoar, e Jesus estava jantando na casa do Lázaro, né? O leproso, né? Eu não entendo por que chamam ele de leproso ainda, né? O vício de chamar a pessoa pelo pecado que ela tinha, pela doença que ela tinha, né? Isso é muito, né? Muito recorrente, né? Na nossa vida também, tá, pessoal? A pessoa é curada, mas lembra do fulano, aquele que tinha, ou aquele que era, aquele que é, a gente traz pra gente de volta a realidade morta da pessoa, né? E então ele fala, deixem-na em paz. Vocês terão sempre os pobres com vocês e poderão fazer-lhes o bem. Então esse populismo, muitas vezes as pessoas para ganharem política, vamos falar mais objetivamente, politicamente, né? Eles começam a fazer obras, muito perto das eleições, muito perto de acontecer um grande evento, para ela ser lembrada nesse evento, ela faz isso, né? Vai dar aos pobres, né? Nós já falamos sobre isso no estudo passado, tá ok? Mas só estou relembrando e dando mais uma pincelada aqui. Daí Jesus fala, vocês terão sempre os pobres no 7, como vocês com vocês, e poderão fazer-lhes o bem quando quiserem. Mas eu não vou estar sempre com vocês. E ela fez o que podia fazer, derramou um perfume sobre o meu corpo, e ela derramou o perfume sobre a cabeça de Cristo. Jesus falou sobre o meu corpo. Jesus transfere a unção da cabeça, a unção de Messias, a unção messiânica dele, de ser o Messias, para quem? Para o corpo. E Jesus fala assim, a igreja, a gente sabe que a igreja é o corpo de Cristo. A noiva, o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é a noiva, é o corpo vivo de Cristo na terra, tá ok? Então, ele transfere para a igreja, certo? E ele derramou perfume para o meu corpo, preparando o meu corpo para a sepultura, para minha morte, para quê? Para restaurar, para salvar as pessoas no meu corpo, certo? Por isso que a Santa Ceia fala, esse é o meu corpo entregue por vós, esse é o meu sangue da nova aliança derramado por vós, tá, pessoal? Aliás, agora domingo nós temos ceia, né? No segundo domingo, tá ok? Preparando para a sepultura, preparando para a morte. Quando Judas entendeu, certo? Vamos deixar o 9 aqui, certo? Vamos para o 10. Quando Judas Iscariote, um dos 12 discípulos, Judas Iscariote foi ter um dos 12 discípulos foi ter com os chefes dos sacerdotes para entregar Jesus, porque ele viu os planos dele de poder, de ganhar coisas, de ser
um ministro dele no reino de Jesus Cristo na terra, como se Jesus Cristo fosse um rei de guerra, um rei político, nada disso, um rei para salvar a gente, para mudar a política através da igreja, ok? Ele não quis saber, ele pirou, ele ficou maluco, entendeu? O que acontece? Ele virou juízo, como a gente diz, né? E essa mulher que derramou o perfume aqui, voltando só um pouquinho que quero dizer, muitas pessoas dizem que ela era, antes disso, ela era uma prostituta, né? Então, muitas vezes a gente pega e ameniza isso também, né? A gente não sabe se ela era ou não era prostituta, certo? A gente fala, mas temos que aprofundar mais os estudos para a gente estar bem, tá? Que muitas vezes são coisas da igreja antiga, muito antiga, e se a gente pesquisar melhor hoje, o Espírito clareia melhor a mente da gente, com certeza, ok, pessoal? Então tá. Então esse projeto de Judas, o projeto de Judas vai por água abaixo com a morte de Cristo. E ele prefere o quê? Sair da igreja, trair a igreja, tá? Ele prefere trair a igreja, tá? Então ele sai da unção. Ele prefere deixar a igreja, deixar a unção. Ele não quer essa unção de morte, da morte de Cristo. Ele queria o Cristo para, né? Beleza? Para ficar rico, para ganhar bem, para ser bem-sucedido. Não é pecado, tá? Mas veja só, ele pôs isso em primeiro lugar, antes da unção de Cristo, da igreja, antes de ser igreja, antes de ser participante do corpo de Cristo, certo? Aí o que acontece? Você veja, ele vai lá denunciar para os sacerdotes, e veja o que acontece. Os sacerdotes queriam matar Jesus antes da festa, que era logo depois da morte do Cordeiro, né? Do Cordeiro Pascal lá, da tradição, porque senão ia haver o povo ia se revoltar com a morte de Cristo. Então eles queriam matar Jesus antes da ceia, antes de matar o Cordeiro, o Cordeiro. Da festa do Cordeiro Pascal, da Cordeiro da Páscoa, da ceia da Páscoa. Então o que acontece? Quando Judas, né, dos 12, foi ter com os chefes dos sacerdotes para entregar Jesus, olha o que acontece. Eles ficaram admirados e felizes quando ouviram isso e prometeram dar dinheiro a Judas. Entendeu? Eles atacaram no ponto mais fraco que Judas tinha, mais baixo que Judas tinha. Estão entendendo, pessoal? Se veja, eles iam lavar as mãos. Não, qualquer coisa foi o Judas que entregou, não fomos nós, né? E o Judas teve esse livre arbítrio, ele podia não fazer. Estão percebendo isso? O livre arbítrio que Judas teve para fazer ou não fazer, ele escolheu, foi atacado, ele tinha na mente dele fazer essa maldade, tá ok? Fazer essa maldade, tomar essa decisão. Ok? Então você veja, ele saiu da igreja, e quando ele saiu do meio dos discípulos, do meio da igreja, do corpo de Cristo, aqueles que eram inimigos da igreja, que queriam matar Jesus, ficaram admirados com a posição de um membro da igreja trair a igreja. E isso acontece muito hoje na igreja. Quantas pessoas saem do corpo de Cristo e saem falando, amados, vou fazer uma colocação aqui, os sem igreja. Quem já ouviu falar disso? Os sem igreja. Meu amigo, sem igreja, irmãozinho, você que é meu irmão que está sem igreja, que está no grupo do sem igreja, falar para você, a unção não vem para você. Se você não estiver na igreja, porque a igreja é o corpo vivo de Cristo, porque a unção veio sobre a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça que nunca morre. Não morre. Jesus é eterno, é santo, certo? No corpo ele recebeu os pecados, no corpo dele. Mas a unção desce sobre a igreja, o corpo novo, o corpo vivo de Cristo que somos nós. Então, se você está sem igreja, desigrejados, como falam por aí, tá? É moda, isso é gospel. É como chamar a mulher de prostituta aqui, de garota de programa, para aliviar o pecado dela, certo? Então, esse projeto Judas aqui, para aliviar esse projeto aqui, ele é um sem igreja, um desigrejado. E daí o que ele fez foi lá pecar. Ele foi lá
denunciar Jesus, entregar, negociar a igreja por dinheiro, certo? Ele negociou a igreja a troco de dinheiro. E o que acontece aqui, certo? Até quem era contra a igreja ficou admirado do cara ser né? Ser um traidor de corpo de Cristo. Até o diabo fica pasmado, vamos dizer. O diabo fica louco. Como é que pode um cara desse? Acho que, né? Uma figura, né? Uma figura, pessoal. Pessoal, isso não é brincadeira. A gente até termina assim falando dessa maneira, mas não é brincadeira. Você que está na igreja, cuide da igreja, tá? Você que é igreja, se cuide, tá? Você que é desigrejado, saiu da igreja, volte para ela, certo? Não vai na onda de internet, não vai na onda do gospel, do bonitinho, de palavra trocada de prostituta para garota de programa, de desigrejado. É muito bonitinho desigrejado, apontar o dedo para a igreja. Isso aí é fácil, aponta o dedo para a igreja velha. Agora o corpo vivo de Cristo é santo. Não saia daí. Amém? Esse é o meu recadinho para você. Deus te abençoe. Tchau, querido. Até a próxima.